Edilene Lopes, o governador Romeu Zema acusa o presidente Lula de roubar projetos do governo de Minas. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, quanto mais se aproxima o ano de 2026, mais acirrada fica a disputa entre os campos políticos. Ontem, por exemplo, o governador Romeu Zema disse em entrevista exclusiva à Rádio Itatiaia, aqui em Brasília, que não vai comparecer ao anúncio de medidas da repactuação do Acordo de Mariana com o presidente Lula, porque, segundo ele, já tinha agendas marcadas e o governo federal se apropria de pautas que são do governo de Minas. De acordo com Zema, se não fosse o acordo de Brumadinho, que fez o molde para o acordo de Mariana, dificilmente esse acordo seria assinado e sairia da forma que está. Então essa foi uma gestação do governo de Minas com participação dos outros entes, mas não uma pauta do governo federal. O governador Romeu Zema também citou exemplos anteriores, falou dos investimentos que são atraídos para Minas Gerais, como por exemplo pelo Investe Minas, e que no final das contas o governo federal faz uma agenda para fazer esses anúncios em Minas Gerais. Então a acusação do governador Romeu Zema é de que o governo federal e o presidente Lula se apropriam de pautas que são do governo de Minas e fazem o anúncio como se a paternidade fosse deles. E o governador Romeu Zema não tinha dito isso anteriormente. Então agora as partes revelam mais essa polarização que existe, porque estarão em campos opostos em 2026. O presidente Lula deve ter como candidato em Minas Gerais, pelo menos essa é a vontade dele, Rodrigo Pacheco do PSD, que estará com Lula em uma agenda em Contagem, na Ceasa, na região metropolitana, por volta das 3 horas da tarde, e antes faz os anúncios na área da saúde, educação e do meio ambiente em Mariana. Essas agendas não terão a presença do governador Romeu Zema, que disse ainda que os eventos do PT têm como bem-vindos apenas aqueles que são aliados, que se ele fosse, por exemplo, poderia ser vaiado. E claro, os aliados do presidente Lula não deixam barato e sempre que podem também alfinetam o governador Romeu Zema, que disse durante essa entrevista, que está na íntegra no YouTube da Itatiaia, que deve ser candidato à presidência da República em 2026. Eu perguntei se ele poderia fazer uma composição na chapa indicada pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e ele respondeu que tem experiência em montar times e que ele provavelmente deve estar nesta posição, que é uma posição de comando, em 2026 e que deve disputar um cargo ao executivo. Ou seja, só aí ele já deixa de lado o Senado, cargo para o qual ele era uma probabilidade, mas que pode ser disputado dentro da base dele pelo secretário da Casa Civil, Marcelo Aro, que é do PP. Então esse acirramento ele continua hoje nas declarações do presidente Lula e dos ministros. Certamente haverá alguma menção a Zema e ao governo de Minas, e essa troca de farpas que começou sempre em um tom mais alto, chegou ao seu ponto mais alto até então ontem, enquanto o Zema disse que não participaria porque o governo federal rouba a paternidade dos projetos de Minas Gerais. Kátia e Eustáquio. Edilene Lopes, coluna em cima do fato aqui no Jornal da Itatiaia.